O que é o meu odre velho? O que representa a minha roupa velha? O que simboliza uma postura velha, um resultado velho, um estilo de vida velho? O que representa? Então, quando a gente traz essa consciência, aí a gente para de perder a oportunidade. A gente toma posse do vinho novo todo dia, né? A gente precisa parar de tomar posse do vinho novo e tomar posse do odre novo. Porque a gente sempre quer o vinho, né? A gente sempre quer as bênçãos, a gente sempre quer a alegria, o poder, a força do Senhor. Mas e tornar-se o odre novo? Nós temos que tomar posse do odre novo. Nós temos que ser um novo recipiente do Senhor. Porque aí sim a gente vai parar de desperdiçar o nosso vinho. Porque a parte do vinho é a parte do milagre. A parte do odre é a parte humana. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Graças a Deus. Mais uma vez, um privilégio de estar aqui na madrugada, junto com você, nesse período, né? Onde nós temos dormido bem menos e orado muito mais, graças a Deus, porque é somente a palavra que nos sustenta e a graça que nos dá força. Então, quando nós recebemos a graça do Senhor, nós temos muito mais força e energia para fazer as coisas, muito mais do que se a pessoa às vezes tivesse dormido 8 horas, mas sem a graça do Senhor a vida dela fica naquela estagnação, naquele travamento. Então, graças a Deus. Pode esperar lá. E eu quero ler para vocês, meus queridos, antes de nós orarmos, Apocalipse 3:8, que diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todas as nossas obras. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, a qualidade da nossa oração, a qualidade da nossa vida espiritual, aquilo que nós estamos falando lá na nossa mente, Ele sabe das nossas atitudes, Ele sabe dos nossos sentimentos. E o Senhor, Ele nos coloca oportunidades. Oportunidade de orar, oportunidade de vencer, oportunidade de crescer. Então nós precisamos ser aquelas pessoas intencionais em tudo. Porque senão a gente acaba somente perdendo o nosso tempo e se enganando, né? Sei que você tem pouca força, o Senhor sabe das nossas limitações naturais. Às vezes a gente se esquece disso e acha que, né, que Deus se esqueceu ou Deus está demorando. Não, eu sei que você tem pouca força. Deus sabe, mas de onde vem a nossa força? Do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, você que está aqui nessa manhã, nessa madrugada, você está aqui porque você acredita nisso. Você está aqui porque você quer chamar a atenção do Senhor. Por quê? Porque você reconhece que sozinho você não vai dar conta. Que nós sabemos que sozinhos nós não vamos dar conta. As pressões, as ameaças, as dores, as adversidades, elas sempre vêm para tentar fazer com que a gente acredite que não dá. Mas sozinho não dá mesmo. Mas sei que você tem pouca força, mas apesar disso,
guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então esse é o nosso objetivo. A nossa força vem de Deus. O Senhor sabe que sozinhos nós vamos fracassar. Então o que cabe a nós? Eu vou guardar a palavra do Senhor. Eu não vou negar o nome do Senhor, ou seja, tudo que eu tenho recebido, todas as palavras que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho lido, eu guardo no meu coração, eu guardo na minha vida, eu não abandono essa fé, eu não abandono aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Porque a mudança, nós temos falado isso direto, a mudança das nossas vidas, ela vai começar internamente. Ela vai começar quando a gente tomar a decisão, eu não vou mais pensar dessa maneira, isso daqui eu já vi que é um roubo na minha vida, eu não vou mais agir dessa forma, porque eu vi que isso daí só tem me causado desgastes. Então, o Senhor sabe, eu sei que tem pouca força. Às vezes a gente está orando, às vezes a gente tem até o hábito de falar assim, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo. Ele sabe disso. A gente não precisa lembrar Ele. A gente lembra porque a gente quer, só para ter certeza, tá, Senhor? O Senhor me dá mais força, o Senhor me dá mais graça, o Senhor me dá mais ânimo, mais determinação, me ajuda, Senhor. Mas Ele conhece. Então Ele conhece o nível da nossa força e Ele conhece as nossas obras. Então por isso que é tão importante nós termos as obras certas. Porque aí nós teremos força para clamar ao Senhor, para chamar a atenção do Senhor e para apresentar. Senhor, eu guardei a sua palavra. Eu não neguei o seu nome. Então, como eu falei de manhã, do propósito, né? Das pessoas que muitas vezes estão falando, né? Qual é o propósito? Qual é o meu propósito? O propósito é aquilo que eu pego como uma responsabilidade. Isso daqui é meu, é minha função, eu vou mudar isso, eu vou tomar uma decisão em relação a isso, eu vou ter uma atitude e aquilo vai ser diferente. Então, é aquele senso de responsabilidade. Então, como eu tenho um senso de responsabilidade, eu tenho uma visão, então eu sei onde eu quero chegar. E por eu ter esse senso de responsabilidade, eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou tratar as pessoas de qualquer maneira, eu não vou fingir que eu busco a Deus, mas eu vou buscar a Deus de verdade. Eu não vou ser um frequentador de igreja, mas eu vou ser um cristão de verdade. Eu vou guardar a palavra, não vou negar o nome do Senhor. Então veja, pessoal, que está nas nossas mãos, porque o Senhor nos coloca uma porta aberta e ninguém pode fechar. O diabo, pessoas, querem tirar todo o brilho do nosso olhar. Querem fazer parecer que isso daí é uma luta perdida. Mas o Senhor colocou diante de nós, mesmo a gente tendo pouca força, Ele coloca uma porta diante de nós que ninguém pode fechar. O único que pode perder essa oportunidade sou eu, é você. Quando a gente não agarra essa oportunidade, não age de modo intencional e não entra por essa porta. Porque está diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqui, em Mateus 9,16, diz assim, Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Então veja que o Senhor ele já fala, né? Ninguém faz isso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ninguém inteligente, ninguém que sabe, que conhece de costura, vai fazer uma coisa dessas.
Então, o Senhor fala assim, como se fosse óbvio, né? Lógico. Eu não posso remendar algo velho com alguma coisa nova. Eu não posso achar que eu vou renovar tudo ainda com uma estrutura velha. Então, pessoal, o Senhor Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe qual é o nível da nossa força. Mas a nossa parte é essa. Eu não posso querer viver coisas novas com uma base velha. Então é o que a gente falou hoje. A gente toma posse do vinho novo todo dia, né? A gente precisa parar de tomar posse do vinho novo e tomar posse do odre novo. Porque a gente sempre quer o vinho, né? A gente sempre quer as bênçãos, a gente sempre quer a alegria, o poder, a força do Senhor. Mas e tornar-se o odre novo? Nós temos que tomar posse do odre novo. Nós temos que ser um novo recipiente do Senhor. Porque aí sim a gente vai parar de desperdiçar o nosso vinho. Porque a parte do vinho é a parte do milagre. A parte do odre é a parte humana. Porque olha, ele falou, ninguém faz isso. Não se faz isso. Deus não pode fazer isso. Deus não pode colocar em mim um vinho se eu ainda sou um odre velho. Eu vou desperdiçar, eu vou arrebentar. Não tem gente que quando é abençoado ele se arrebenta? Porque ainda era o odre velho. Um pouco que Deus pôde abençoar a pessoa, Ele dá provas, pessoal. Ele bota uma porta aberta na nossa frente. O Senhor coloca uma porta aberta. Mas aí, muitas vezes, a gente mostra que a gente ainda não tem estrutura. Que o nosso odre ainda é velhinho. Ainda está com aquele couro rachado, né? Bem desgastado, né? Que não foi renovado ainda. Aí a gente desperdiça. Então, nós temos que tomar posse desse odre novo. Então, nesse propósito da mudança, nós temos falado bastante disso, né? A mudança, ela já se estabeleceu pela nossa fé ali no dia 1º. Pela nossa fé, nós já estamos vivendo 2026. Porque as coisas velhas ficaram em novembro. Nós temos, assim, consolidado, declarado que isso já foi consolidado. Na verdade, seria desde janeiro, né? Mas todo aquele processo, né, de desenvolvimento, de amadurecimento, né? Mas, teoricamente, era para já ser a partir de janeiro, essas definições, né? Porque a gente já não começa janeiro falando nisso, né? Porque agora eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, né? Eu vou tirar isso da minha vida, mas a gente sabe que a maioria, a gente sabe que não é assim que acontece. No mundo ideal seria, mas a gente sabe que não é assim. A gente leva um tempo ainda para processar, muitas vezes a gente ainda acredita que Deus vai mudar de ideia, né? Que se a gente insistir mais um pouquinho daquele modo, né, vai passar, e a gente vai tendo as experiências que não vai passar, deixa eu tentar mais um pouco do meu jeito. Aí eu vou lá, quebro a cabeça, bato a cabeça de novo, né? Não deu certo, aí vamos ajustando de novo. Então, esse é o nosso entendimento. A gente vai e faz uns testes com a vida, aí a gente vê que não deu certo. Então, o Senhor nos dá oportunidade. Então, a gente precisa analisar. Eu estou aproveitando? Eu estou insistindo no velho modo ou estou adotando um novo estilo de vida? Eu tenho tomado posse de me tornar esse odre novo? Eu tenho evoluído, eu tenho desenvolvido, eu tenho aproveitado essas oportunidades aqui numa madrugada como essa, eu tenho tirado para orar realmente? Eu tenho chamado a atenção do Senhor, eu tenho meditado na palavra,
eu tenho vigiado os meus pensamentos, eu tenho aliviado as pessoas, eu tenho tido um coração mais quebrantado, eu tenho agido com humildade? Ou será que eu sou capaz de passar uma madrugada na igreja, mas de dia eu não falo com as pessoas, eu fecho a cara com as pessoas? Que cegueira é essa? Que cegueira é essa? A gente não pode viver nessa hipocrisia, nessa cegueira, pessoal. A gente não pode aceitar que na madrugada eu sou o cristão, de dia eu sou o carnal. Como assim? Não, a nossa vida precisa ter coerência. Olha o Senhor falando, eu conheço as suas obras. O Senhor sabe. O Senhor sabe o que a gente faz ao longo do dia. Ele sabe se a nossa vida tem sido coerente com as nossas orações, com os nossos sacrifícios. Não pode ser um sacrifício de tolo. Né? Tem dias por exemplo, aqui em Kissimmee, que como a gente tem essa diferença de horário, tem dias como hoje, por exemplo, que nós ficamos 24 horas acordados. Que acorda às 3, termina aqui até ir embora, já é 3 horas. Então, 24 horas acordado. Então, será que eu tenho utilizado isso? Esse sacrifício realmente tem atraído o favor do Senhor? Ou será que eu só estou me desgastando e ficando mais velho, mais debilitado e com mais cabelos brancos, né? E com mais olheiras e com, né? Só desgaste natural? Ou será que eu tenho me fortalecido realmente? Eu tenho crescido espiritualmente? Eu tenho me tornado um homem, uma mulher realmente diferenciados? Será que nós vamos entrar realmente em 2026 sem essas pendências, como nós temos orado sempre? Não, Senhor, essas pendências vão ficar agora em 2025, em nome de Jesus. A gente não vai entrar com isso daqui não. O Senhor vai dar vai criar um meio aqui, vai causar uma mudança, um reboliço aí. Então nós temos que analisar. Essa igreja aqui, a igreja de Filadélfia, ela foi tratada de um modo diferente, ela foi elogiada, por quê? Porque ela guardou a palavra. Ela não era a mais rica, ela não era talvez a mais famosa, mas ela era a mais fiel. E o Senhor viu aquilo. Às vezes a gente está num tempo, pessoal, em que parece que a gente está meio abafado, meio escondido, meio, né, que parece que não está caminhando algumas coisas, né? Mas Deus está olhando. E o que importa é isso. Às vezes pessoas não estão vendo, às vezes você não está vendo um caminhar, uma evolução de algumas coisas, mas Deus está só lá observando. Ó. Eu sei que você não tem muita força, mas você está guardando a fé, você está guardando a palavra, você está guardando meu nome. Eu sei que às vezes parece que não está acontecendo, mas eu coloquei uma porta grande, uma porta que ninguém pode fechar, pessoal. Olha que coisa. Eu sei, eu coloquei diante de você uma porta que ninguém vai fechar. Ninguém vai tirar isso de você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus já colocou na sua frente, na sua vida. O único que pode estragar é você, sou eu. Mas ninguém pode fechar. Por quê? Porque nós não negamos o nome do Senhor. Como é que a gente nega o nome do Senhor? É muito fácil. Vamos lá para Gálatas 5. Vamos lá analisar qual espírito tem habitado em nós. Né? Até dei esse exemplo, né? Às vezes a pessoa se pega, né, naquelas obras da carne muito escandalosas, né?
imoralidade sexual, devassidão, né? Não, eu não sou um devasso, eu não estou na imoralidade, mas eu estou na ira, eu estou nas facções, eu estou na dissensão, eu estou naquelas obras que às vezes a gente nem considera tanto assim, estou na inveja, não é? Às vezes eu estou aceitando padrões na minha vida que estão matando os meus resultados. Então, às vezes a gente vai sendo roubado, o diabo ele vai, ó, como uma torneirinha que deixa ligada e vai saindo, ó. Não está escandaloso, você não está ouvindo jorrar, mas você nem vê. Mas aquele fiozinho de água que vai saindo, vai drenando, e aquilo vai ao longo dos dias, das semanas, se tornando milhares de litros. E aquilo vai dando prejuízo. Então, às vezes, você não está prestando atenção. Você não está numa imoralidade sexual, você não está numa devassidão, você não está numa feitiçaria, né? Que também pode ser ter ódio das pessoas, né? Mas, às vezes, você está com inveja, carregando inveja, está lançando inveja sobre as pessoas, está irado com as pessoas, não quer perdoar as pessoas, está com divisão, dissensões, facções, né? Não tem domínio próprio. Então, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar se nós temos realmente nos tornado esse novo recipiente. Ou será que nós temos derramado, né? Derramado o nosso vinho. Deus abre uma porta, Deus me dá a oportunidade, e eu vou lá e eu estrago tudo. Então vamos trazer para a nossa consciência, pessoal. Porque se a gente não para e pensa, é muito fácil hoje em dia a gente viver distraído e acreditar que está tudo certo. A gente vê quando o Senhor está falando ali dos religiosos, que aquele com certeza era o povo mais difícil, porque era o povo que não via problema neles mesmos. Então, é muito mais fácil, Jesus nos mostra isso, é muito mais fácil converter um drogado, uma prostituta, um corrupto, um ladrão, do que um crente. Porque às vezes ele acha que o problema só está no outro. Né? Lembra daquela passagem? Eu não peguei aqui para ler, mas aquela passagem que eles falavam que o João ele jejuava, orava, mas ele tinha demônio. Então era um cara esquisitão, que se isolava, que falava pesado, então ele tinha demônio, era esquisito, então aquilo não é de Deus. Ele não fez faculdade, ele não era mestre da lei, ele se vestia estranho, então certamente ele é oprimido, ele é endemoniado. Aí Jesus, que estava lá com o povo, estava conversando, estava lá nas festas, chamava ele de comilão e beberrão, estava em todas, né? E amigo de pecadores ainda, não é? Então não tinha jeito de agradar. Quando a pessoa não quer mudar, quando a pessoa tem aquela mentalidade rígida, não há o que ser feito. Às vezes a pessoa, ela mesma, como ela não quer mudar, ela fica apresentando um problema. João tem demônio, João é esquisito. Não, aquele lá não, aquele é amigo de pecadores, olha as amizades dele, ó, quer saber quem tu és? Olha com quem tu andas. Sabia. Olha Jesus andando com os pecadores aí, com os publicanos, olha só, com as prostitutas, com os ladrões, com gente comum, gente aí, ó, que não tem nada. Eu sabia que esse Jesus não era santinho. Então eles perderam as oportunidades de crescer, de serem abençoados, de mudarem de vida, por causa disso, por causa do orgulho, por causa da cegueira.
E às vezes, nós podemos perder muitas oportunidades por causa da cegueira que vem da religião. Isso é muito sério. Eles perderam a oportunidade, o portal da vida deles, por causa da religiosidade. Por isso que é muito importante a gente buscar essa consciência de Deus. Às vezes você é um cristão de 10, 20 anos, e aí a gente pode estar num ponto muito perigoso, de ter acostumado com as coisas, as coisas espirituais. Aí a gente não luta mais, a gente não reage mais, a gente não tem aquela fome, aquela sede pela presença do Senhor, porque já acostumou, já está acomodado, né? Bom, eu não estou fazendo nada de errado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu também não chamo a atenção de Deus. A gente está indo para o lado da mornidão. Então, eu não estou na imoralidade, não estou adulterando, não estou aqui enganando as pessoas nos meus negócios, então minha vida está perfeita. Não. Às vezes tem coisas muito mais profundas que a gente está aguardando, que ficam lá escondidinhas. E aí Deus não pode abençoar. Aí Deus quer fazer, Deus quer abençoar, mas eu não dou condições, porque a minha vida ainda está, eu estou muito cheio de mim mesmo. Por que os pecadores lá, eles iam para João, se batizavam e aquilo dava testemunho? Porque eles estavam quebrantados e queriam mudar de vida. João veio e ele mostrou que tinha um jeito para eles. Os religiosos não, os religiosos mostravam que para eles não tinha jeito. Eles eram pecadores, que eles iam para o inferno, então eles não tinham esperança. Então, para que eu vou atrás de alguma coisa que eu sei que eu não vou ter? Eu vou querer salvação, mudança de vida, vou para o céu. Não, eu já errei, já enganei as pessoas, para mim não tem jeito. É isso que eles pregavam para as pessoas. E João e Jesus, obviamente, veio mostrar que não, tem jeito sim. Você só precisa se arrepender, tanto que ele vinha com essa pregação, né? Arrependam-se! Então vamos nos arrepender. Então quer dizer que tem chance? Tem, com arrependimento. Mas o que é o arrependimento? É mudança de mentalidade, é voltar ao início, a voltar ao princípio, ao techuvá. Então, o que é? O Senhor fez a imagem e semelhança dele. Ah, tá. Então, Deus não é invejoso, Deus não mente, Deus não fica aí criando confusão com as pessoas, Deus não fica aí guardando sentimentos, mágoas, ele é prático. Ah, entendi. Então tem jeito, eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou voltar ao início, à essência, né, que o Senhor tem para mim. Eu vou me afastar daquelas coisas da carne, vou me afastar desse padrão que às vezes eu peguei dos meus pais. Esse padrão que vem destruindo geração após geração e quer chegar em mim. Destruiu o financeiro das minhas gerações anteriores, destruiu os casamentos das gerações anteriores, dos meus antepassados, agora quer destruir o meu também. Mas eu não vou deixar. Porque eu entendi que o padrão, eu estou, ó a roupa velha. Não dá para botar coisa nova com roupa velha, vinho novo no odre velho. Ah, entendi, Senhor. Então o Senhor quer me abençoar, mas eu continuo sendo um pano velho. Não dá, ninguém faz isso. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Ah, entendeu? Então veja que às vezes a gente vai falando algumas coisas sem consciência. Ninguém põe remendo novo em roupa velha, senão o vinho aqui na vasilha velha vai arrebentar, tal. Mas o que isso significa para mim? O que é o meu odre velho? O que representa a minha roupa velha? O que simboliza uma postura velha? Um resultado velho?
um estilo de vida velho. O que representa? Então, quando a gente traz essa consciência, aí a gente para de perder a oportunidade. Então vamos orar, meus queridos, e vamos trazer esse entendimento. Senhor, eu não quero mais ser esse odre velho. Eu quero ser um novo recipiente. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor pode colocar mais vinho na minha vida, que eu não vou desperdiçar, não vou jogar fora. O Senhor conhece as minhas obras, o Senhor sabe a força que eu tenho, mas eu vou guardar a sua palavra. Eu vou dar condições para eu entrar nessa porta. Eu não vou negar o seu nome. Então eu quero que você ore comigo nesse momento e que você peça isso ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda que todo dia eu possa buscar ser esse recipiente novinho, Senhor. O Senhor confiar coisas maiores nas minhas mãos. O Senhor depositar em mim aquilo que o Senhor quer. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero fazer parte dos seus planos. Eu quero fazer parte dos projetos que o Senhor tem para esse tempo. Então me ajuda, Senhor. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor querido. E eu te peço, nos dá força, nos dá espírito, nos dá graça, Senhor. Eu te peço, Senhor. Muitas vezes, Senhor querido, nós vamos muitas vezes levando e vivendo de um jeito sem muita consciência, sem prestar muita atenção nas coisas, vamos meio que vivendo no modo automático da fé. E nós não podemos aceitar isso, Senhor. Nos ajuda. Às vezes a gente está vivendo no modo automático da fé. A gente não está mais analisando as nossas reações. E o Senhor falou, eu conheço as suas obras. E às vezes a gente está tendo reações que te entristecem. Às vezes a gente está agindo de uma forma imatura ainda. Às vezes a gente ainda está carregando um padrão velho. Às vezes eu posso estar fazendo sacrifícios e mais sacrifícios, Senhor, mas sem recompensa. Às vezes até com uma intenção correta, mas sem consciência. Então, eu faço, depois eu acabo fazendo algo que acaba me sabotando novamente. Então, nos ajuda a enxergar isso, Senhor. Eu não tenho que tomar posse tanto do vinho novo, quanto eu tenho que tomar posse de me tornar o odre novo. Então, nos dá essa visão, Senhor. A sua palavra é a única coisa que muda as nossas vidas. A sua palavra é a única coisa que tira as escamas dos nossos olhos. A sua palavra é a única coisa que nos dá energia, força e esperança, Senhor. Somente o Senhor. Somente a sua palavra, Senhor. Então nos ajuda, para que a sua palavra venha e realmente faça parte de cada um de nós. Que essa mudança venha, Senhor, e realmente faça parte de cada um de nós. Nos dá visão, Senhor. Coloca o temor em cada coração. Nos ajuda, Senhor, a abrir os nossos olhos e abrir o nosso coração para as mudanças reais, Senhor. Que nós não sejamos conduzidos por coisas externas, mas que o que conduza a nossa vida seja a sua palavra, seja a sua verdade. Eu te peço, Senhor, nos dá visão. Dá visão, Senhor. Nos dá visão. O Senhor está observando cada detalhe. Cada um que está aqui, Senhor, nessa madrugada, o Senhor está aqui, olhando se cada um aqui está realmente com o seu espírito quebrantado, com sua mente aberta para as mudanças,
ou se talvez nós estejamos só nos enganando, Senhor. Nos ajuda a não nos enganar. Nos ajuda a ter a atitude, Senhor, que vai realmente atrair o favor do Senhor, vai mover os céus em nosso favor. Porque é o que nós lemos, o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. A única coisa que fecha essa porta é a incredulidade, é a incoerência. Então nos ajude a ter a coerência, Senhor. A não estarmos numa madrugada orando e durante o dia agindo de uma forma imatura, negligente, estúpida, sem resolver as coisas, sem falar com as pessoas, brigando com as pessoas, invejando as pessoas, guardando o que não deve ser guardado, desperdiçando vida, desperdiçando oportunidades, desperdiçando momentos de crescer, momentos agradáveis, momentos de comunhão. Nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, meu Deus, que talvez a gente ainda está carregando uma série de velharias. E aí é por isso que não tem como o Senhor dar mais para nós. Porque a gente vai jogar fora, a gente vai desperdiçar. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente venha a testemunhar, meu Pai, a viver até essa experiência de um ano ser melhor do que o anterior. Mas como? Como? Você ainda talvez esteja vivendo de uma forma velha, ainda com aquela mente de 20 anos, que não foi renovada, que não evoluiu, que ainda está preso a um sistema religioso, a um sistema de crenças malignas. Então eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que haja uma expansão, meu Pai, do nosso entendimento, e que possamos, Senhor, abrir os nossos olhos e a nossa mente, e possamos ver, Senhor. Nos ajuda a ver de verdade. Nós queremos ver, Senhor. Responda as orações do nosso povo. Responda, Senhor. Às vezes o Senhor não pode responder porque a oração está desalinhada com as obras. Às vezes ele ora uma coisa, mas ele faz outra. Então nos ajuda a alinhar a nossa vida, meu Pai. Para que a gente não faça sacrifícios de tolo e perca tempo, e o que sobre seja somente a frustração, o que sobre seja somente a vergonha, o fracasso. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não nos enganar, a não cair nas armadilhas do diabo, de acreditar em mentiras. Nos dá a visão certa, meu Pai. Que cada homem, cada mulher tenha a visão certa para o seu casamento. Que nós tenhamos a visão certa, Senhor, na condução dos nossos filhos. Que nós tenhamos a condução certa, meu Pai, dos nossos negócios, dos valores, dos princípios, daquilo que cabe, daquilo que não cabe, das influências, das amizades, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a visão certa para que nós possamos buscar, meu Pai, todos os dias a fazer as escolhas certas, como fez o Salomão. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria para administrar este povo, Senhor. Então nos dá a visão, nos dá discernimento, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, para sermos os servos bons e fiéis, aqueles que agradam o Senhor, aqueles que multiplicam os presentes, os dons que o Senhor tem nos dado, aqueles que são testemunho de mudança, Senhor, de caráter. Nós vemos Zaqueu realmente um testemunho de mudança. Nós vemos um endemoniado gadareno, um testemunho de mudança. Nós vemos a transformação, Senhor, praticamente que imediata. Porque quando eles estavam na sua presença, Senhor,
eles puderam entender qual era o padrão. Zaqueu, só de conversar um pouco com o Senhor, já entendeu o que ele tinha que fazer. Aquele estilo de vida não cabia mais. E quantos que estão há 10, 20, 30 anos, Senhor, rígidos, mantendo ainda os velhos padrões? Então nos ajuda, Senhor, a não agirmos dessa maneira tão nociva, Senhor, tão prejudicial a cada um de nós. Não, Senhor, o Senhor nos deu uma oportunidade, o Senhor nos abriu uma porta grande, uma porta eficaz. Nós sabemos que há luta, Senhor. Nós sabemos que há adversários. Mas o Senhor diz que tem uma porta que ninguém vai fechar. Então que possamos confiar no Senhor, meu Pai. Há momentos em que nós somos afligidos e atacados por setas malignas que vêm somente para nos entristecer, para tirar a nossa esperança. Mas nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos e reagimos. Nós nos levantamos e reagimos, Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos na sua operação. Nós cremos, meu Pai, no seu cuidado. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está falando e nos dando mais uma oportunidade de mudança, Senhor. Eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Como diz na sua palavra, se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Que nós possamos abrir o nosso coração, meu Pai, e agir de modo sábio, de modo inteligente, para que a sua palavra venha e cause essa transformação, essa metanoia. Então nos ajuda, Senhor, eu te peço. Fale com o Senhor. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo. Algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender para confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deixa a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Faça, Senhor. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O reino chegou. Deixa o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças. Amém, Senhor. há esperança. Onde tem vinho novo, tem esperança. O reino chegou. Amém, Senhor. Deixa o meu passado, Deixa o passado, senão não tem vinho pois novo. teu novo fogo Senhor. arde em mim. Deixa o passado, torne-se um odre novo. Peça ajuda ao Senhor. Há novas forças, Peça ajuda ao Senhor, meu Deus, me ajuda. há esperança. Me ajuda, Senhor, eu quero ser esse odre novo. O reino
Eu não quero sacrifícios de tolo, Senhor, eu não quero desperdiçar as minhas bênçãos, Senhor. Eu não quero. Eu não quero desperdiçar, meu Pai, as minhas oportunidades. Eu não quero, Senhor. Me ajuda. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Amém, Senhor. Faz de mim oferta. Amém, Senhor. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim, oh Deus, vinho novo faz de mim, Deus, oh Deus, vinho novo faz de mim, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, deixe o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim, onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, deixe o meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, o teu fogo tem que arder dentro de nós, Senhor. A tua presença, Senhor, tem que ser algo que nós venhamos a perceber o tempo todo, Senhor. A tua presença, o Espírito Santo, meu Pai, nos incomodando, aquela sensibilidade à sua voz, Senhor. Quando nós nos desviamos um pouquinho, o seu Espírito Santo já nos chama a atenção. Opa, volta, alinha de novo. Que nós tenhamos isso, Senhor, esse espírito sensível, esse coração sensível à sua voz, Senhor. Como Davi, meu Pai, que ao cortar o pedacinho do manto de Saul, ele já deu, foi para trás e parou, interrompeu, não seguiu em frente. Então que nós possamos ter esse espírito, Senhor, esse alinhamento verdadeiro com o Senhor, essa intimidade verdadeira com o Senhor. Que ao nos depararmos com situações, que a nossa resposta seja de fé, que a gente possa dar a resposta certa, meu Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Que não haja aqui sacrifícios de tolos, Senhor, mas sacrifícios espirituais. Não sacrifícios da carne, meu Pai, de ficar tantas horas acordado, dormir pouquinho, Senhor, e no final das contas, continuar vazio, continuar se enganando, continuar deixando o diabo alegre, porque é o que nós já falamos, Senhor. O diabo adora ver as pessoas na igreja, especialmente quando elas saem da mesma maneira que entraram, porque aí é a maneira perfeita dele não precisar fazer nada. A pessoa está indo sozinha para o caminho da destruição, porque ela se engana, ela não está lutando contra uma estagnação, ela não está lutando contra problemas aparentemente graves. Então ela fica lá acomodada, ela fica lá apenas observando, acompanhando a vidinha dela, aquela coisa pacata, passiva, aquela fé morna. Mas é aí onde as pessoas vão se perdendo, e vão perdendo a força, vão perdendo o ânimo, vão perdendo as energias, porque somente do Senhor que vem a nossa energia, Senhor. Se nós não estivermos alinhados ao Senhor, nós vamos nos tornando aquelas pessoas acomodadas, passivas, que dividem as coisas, né? Não, a minha vida é uma coisa, a igreja, a minha vida com Deus é outra. Não, é uma coisa só.
A nossa vida é alinhada, tem que estar alinhada a uma coisa só. Do contrário, a gente vai se destruir. Deus não pode ser um pedacinho e fazer parte de uma parte da minha vida. Não, se eu tiver com um problema, eu vou lá e peço ajuda ao Senhor. Mas no mais, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, não está nada certo. Não está nada certo. Porque se nós estivermos desalinhados do Senhor, nós já não temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, não tem nada certo. Porque discretamente nós vamos nos afastando e nos distraindo. E aí o Senhor não pode manter o nome no livro da vida. E aí é onde o diabo vai pegando as pessoas. Num achatamento, numa acomodação. Então eu te peço, Senhor, que haja temor, meu Pai. Eu declaro temor em cada coração. Eu declaro, Senhor amado, que dia após dia, semana após semana, Senhor, nós possamos ver as mudanças internas acontecendo, Senhor. As mudanças de atitude, as mudanças de postura, a maneira de lidar com as situações, com as pessoas, com as emoções. Que dia após dia, Senhor, nós possamos passar nos nossos testes. No teste da humildade, no teste do perdão, no teste, Senhor, de perdoar aqueles que nos ofenderam, de esquecer aquilo, meu Pai, que já foi feito há tanto tempo, mas que de tempos em tempos, ainda o diabo me lança aquela lembrança e aquilo ainda despertava gatilhos. Em nome de Jesus, que nós venhamos passar nos nossos testes, meu Pai, que nós não venhamos mais a permitir o roubo da nossa paz. Despertar de perder, meu Pai, por causa de gatilhos emocionais, por causa de ofensas, por causa de rejeição, por causa de qualquer coisa dessa, Senhor, que só está nos roubando. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós não sejamos mais roubados, Senhor, mas pelo contrário, que a nossa vida seja agregadora, Senhor. Que a nossa vida seja algo que vai iluminar a vida das pessoas, vai iluminar a fé das pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nos dá vitória, Senhor. Por favor. O Senhor falou na sua palavra, eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então que nós possamos ser esse, Senhor. Essa igreja, como essa igreja de Filadélfia, Senhor, que ela até não tinha muita força, mas ela tinha o Senhor por ela. Às vezes nos sentimos fracos, Senhor, mas o Senhor está conosco. Quando nós guardamos a palavra, quando nós não negamos o nome do Senhor, porque é fácil nós negarmos. Nós, ao permitir situações nos dominem, nós estamos negando o Senhor, porque nós estamos ficando com a mentira, e não com a verdade. Quando um sentimento toma conta da minha mente, do meu coração, eu estou negando o Senhor, porque eu estou abandonando a verdade. Eu estou acreditando ainda naquele ataque, naquela mentira, naquela circunstância, naquela impossibilidade, ou seja, tudo aquilo que é negativo. Se um pensamento não me dá esperança, ele só pode ser do diabo, porque o Senhor só nos dá esperança. O Senhor está sempre nos renovando a esperança, nos renovando a fé. Então eu te peço, Senhor, renova as nossas forças, Senhor, renova as forças do nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Renova as forças, meu Pai, desse que está cansado. O Senhor disse, eu sei que você tem pouca força, então nos ajuda, meu Pai, nos fortaleça ainda mais. Sustenta o nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Sustenta, meu Pai, eu declaro vitórias, eu declaro força, eu declaro energia,
Eu declaro vitórias, respostas, Senhor. Eu declaro uma fé viva, Senhor, uma fé quente. Eu declaro, Senhor, as mudanças que o teu povo tem pedido, que eles venham alcançar em nome de Jesus. Eu declaro as mudanças que o nosso povo tem pedido ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa responder cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Dá visão, Senhor. Dá visão a cada um de nós, meu Pai, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a nos tornarmos um novo recipiente, um odre novo, para o Senhor depositar grandes vitórias, Senhor, grandes bênçãos sobre nós. Então decida isso. Decida guardar a palavra. Decida não negar mais o nome do Senhor. Decida passar nos testes. Decida não cair mais nos gatilhos de provocação, nos gatilhos emocionais, nos gatilhos de rejeição, nos gatilhos da escassez, no gatilho do desequilíbrio. Não permita mais. Torne-se de fato um odre novo. Um odre velho é que vive caindo nos mesmos erros, que vive chateado com alguém, que vive brigando com as pessoas, que vive de cara feia com as pessoas. Esse é o odre velho. Esse ainda não foi renovado. Aquele que ainda é orgulhoso, aquele que é invejoso, aquele que busca confusão com as pessoas, que fala bobagem. Esse é o odre velho. Decida que você não é o odre velho mais. Decida que você começa esse novo dia como um odre novo. Que você não aceita mais. Não, eu não vou aceitar mais nenhum dia. Ainda permanecendo como um odre velho. Ainda agindo dessa mesma forma, velha, imatura, ignorante que eu tenho vivido. Não, Senhor. Eu vou atrair favor, eu vou atrair bênção para a minha vida. Eu não aceito diferente. Eu declaro a mudança, meu Pai. Eu creio, Senhor, nas mudanças, meu Pai. Eu creio, Senhor, que este final de ano será o ano mais poderoso, Senhor, de maior número de mudanças que nós já vimos na história do Ministério Mudança de Vida, em nome de Jesus. Muitas e muitas mudanças, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado através de cada um de nós, Senhor. Eu te peço. Coloca a sua mão, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a sua palavra venha e continue tocando os corações, nos ajudando a enxergar, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa, meu Pai, que está aqui até um horário como esse. Que o Senhor dê força, que o Senhor dê energia, que o Senhor dê graça. Que ela tenha um dia de muita disposição, de muitas realizações, que a sua palavra diz, o Senhor está cuidando das nossas coisas, enquanto nós estamos aqui buscando o Senhor, meu Pai. Eu te peço, ajuda-nos, abençoa o nosso povo, derrama da unção do seu poder sobre nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas oportunidades. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus.